última parte da eletrostática, né? Fechando aí a parte de. A gente viu desde o início do ano, aquela parte de eletrização por atrito, eletrização por contato, eletrização por indução. Vimos leis de Coulomb, né? Força elétrica. Depois a gente entrou em campo elétrico, aí vimos um bocado de coisa de campo elétrico. E para fechar a parte de eletrostática, tá? A gente tem eletrostática. Aí a gente tinha terminado a eletrostática, já tinha entrado em eletrodinâmica. Então, essa é uma oportunidade para quem não aprendeu nada de potencial elétrico, não entendeu ou então já esqueceu algumas definições, relembrar novamente. Então, hoje, quinta, a gente vê potencial elétrico, rever, né? Porque era assunto também do teste e assunto também da prova do Enem. Nem gosta de cobrar potencial elétrico. Então, é bom essa oportunidade para vocês revisarem essa partezinha aí. Hoje a gente vai falar de potencial elétrico e energia potencial elétrica, certo? Nota, a gente vai começar falando da energia potencial elétrica, que está associado, de uma certa forma, com essa ideia de potencial. Pessoal, vou fazer que nem eu fiz na aula passada, né? Na aula passada, não sei se vocês lembram, eu fiz uma analogia do campo gravitacional, fiz uma analogia do campo gravitacional com o campo elétrico, né? Aula passada eu falei para vocês que existe uma relação entre campo gravitacional e campo elétrico. Será que alguém é possível dizer qual é essa relação? Alguém lembra qual é a relação do campo elétrico com o campo gravitacional? É João que Vitor? ambos, a força aumenta com o quadrado da distância, Diminui, né? Na verdade? diminui com o quadrado da distância. Exato. A relação aí é com a relação entre os dois, como ele falou, é que os dois campos gravitacionais, eles diminuem com o quadrado da distância, né? O campo gravitacional, que a gente viu, que é o campo criado por uma massa, diminui com o quadrado da distância. E o campo elétrico diminui com o quadrado da distância. Essa é a relação entre eles, né? Bom, da mesma forma que existe uma relação entre campo elétrico e campo gravitacional, existe também uma relação entre energia potencial gravitacional, tá? E existe uma relação entre energia potencial gravitacional e energia potencial elétrica. Para você entender energia potencial elétrica, é bom a gente fazer logo uma breve revisão do que é uma energia potencial gravitacional, que isso aí a gente vê no estudo de mecânica, tá? Então, o que acontece? Aqui, novamente, a gente tem o planeta Terra, certo? Tem o planeta Terra aqui. Ao redor do planeta Terra tem um campo, né? Tem um campo gravitacional. Esse campo é um campo atrativo, ele está sempre puxando os corpos para seu centro, tá? Então não é fácil de entender o seguinte, ó, veja bem. Aqui a gente tem 3 pontos, tá? Eu vou desenhar isso aqui. Ó, aqui a gente vai ter um corpo de massa. Vou pegar isso aqui. Imagina que aqui você tem um corpo, tá? Um corpo de massa M, tá? Tem um corpo aqui de massa M. Aí esse corpo, ele está a uma determinada altura do solo. Deixa eu dizer que aqui a altura é H, tá? Aqui seria o solo. Esse ponto em que se encontra esse corpo, eu vou dizer que é o ponto A, certo? Aqui é o ponto A. Deixa eu botar aqui de azul. Você tem aqui o ponto A. Seria esse ponto aqui, ok? Aí aqui em cima a gente vai ter mais outros pontos, tá? Aqui você vai ter o ponto B e aqui no solo, basicamente, o ponto C, ok? Pessoal, quando eu coloco qualquer corpo que tem massa, quando você coloca esse corpo a uma determinada altura, você está dando energia para esse corpo. O nome dessa energia é energia potencial gravitacional, tá? O nome dessa energia é potencial gravitacional, ou seja, toda vez que você eleva um corpo a uma determinada altura em relação a um nível de referência, como é o caso aqui, que é o solo, quando você eleva qualquer corpo que tenha massa a uma determinada altura, esse corpo ele ganha energia, que a gente chama de energia potencial gravitacional. Essa energia potencial gravitacional é calculada como sendo mgh, certo? Energia potencial gravitacional, mgh. O que é que vai acontecer? Como esse corpo nesse ponto tem essa energia, o que acontece quando você solta esse corpo dessa determinada altura? Isso aí é óbvio, né? Se eu solto um corpo de uma determinada altura, ele vai cair, né? Ele vai em direção ao solo. Veja bem, se ele entrou em movimento, então ele passa a ter energia cinética, certo? Se ele passou a entrar em movimento, ele tem energia cinética. Como é que a gente calcula a energia cinética? mv ao quadrado sobre 2, tá? A energia cinética é aquela energia de movimento.
Então, toda vez que o corpo entrou em movimento, ele passa a ter energia cinética. Mas ele ganhou essa energia cinética do nada, professor? Claro que não. Ele não pode ter ganhado essa energia cinética do nada. O que foi que aconteceu? Toda essa energia que ele tinha aqui em cima, que a gente chama de energia potencial gravitacional, foi convertida aos poucos em quê? Em energia cinética. É como se, por exemplo, ele tivesse aqui, ó, nesse ponto, ele tem 100 joules, tá? No ponto L ele tem 100 joules de quê? 100 joules de energia potencial gravitacional. Aí esses 100 joules de energia potencial gravitacional vai se convertendo aos poucos em energia cinética. De forma que quando ele chega aqui no solo, ó, chegou aqui embaixo, no solo, ele tem praticamente 100 joules só de energia cinética. Tá? Porque foi se convertendo aos poucos esses 100 joules de energia potencial gravitacional em 100 joules de energia cinética, o que a gente chama aí de conservação da energia mecânica. Professor, Oi, energia cinética é como se fosse a energia do movimento, né? isso. Toda vez que um corpo passa, o corpo tem velocidade, ó, ele tem energia cinética, certo? Qualquer corpo que tem corpo, por exemplo, se a gente estivesse analisando o movimento de uma molécula no gás, um movimento daquela moléculazinha ali, a gente estava analisando a energia cinética dela, porque ela tem movimento. O que eu estou dizendo aqui é que o corpo estava parado, certo? Estava parado. Aí nesse ponto que ele está parado, ele só tem que tipo de energia? Potencial gravitacional. Quando eu solto, ele vai em direção ao solo. Aí essa energia potencial gravitacional vai se convertendo aos poucos em energia cinética. Ou seja, é como se eu tivesse pego esse corpo aqui de massa M, ó, quando eu coloquei esse corpo aqui de massa M nesse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto P, é como se eu tivesse dado energia para esse corpo. Essa energia foi a potencial gravitacional, ou seja, ele guardou uma energia. A palavra potencial significa armazenar. Ele armazenou essa energia. O que foi que ele fez com essa energia armazenada? Foi convertendo-se aos poucos em quê? Em energia cinética. Então deu para entender, pessoal, que nessa primeira partezinha que eu estou explicando para vocês, é que sempre vai existir um tipo de energia que ela fica guardada. A palavra potencial significa o quê? Guardar, armazenar. Aí quando ele guarda essa energia, ele pode converter essa energia em alguma outra forma. No caso aqui foi convertida energia potencial gravitacional em energia o quê? Cinética. Aqui, por exemplo, eu tenho, por exemplo, aqui, deixa eu ver, essa mola, aí eu tenho esse bloco aqui, ó, certo? Sendo que esse bloco ele está deformando completamente essa mola. Quando eu solto esse bloco, o que é que vai acontecer? A mola vai, né, vai se distender, vai esticar e o bloquinho vai ser empurrado. O bloquinho aqui estava parado, velocidade inicial zero, e aqui ele entrou em movimento. Se ele entrou em movimento, o que foi que aconteceu? É como se a energia potencial que ele tinha, mas nesse caso aqui a energia potencial elástica, foi convertida em energia o quê? Cinética. Então aqui é outro tipo de energia potencial que existe quando eu deformo um corpo. Quando eu deformo o corpo passa a ter uma energia chamada de quê? Energia não gravitacional, energia potencial elástica, porque agora existe uma força elástica, né? No caso, por exemplo, de uma mola. Aqui no caso é potencial gravitacional, porque quem está puxando os corpos para baixo é a força peso, né? A força gravitacional. Mas mais uma vez, o que foi que aconteceu? O corpo estava paradinho aqui, então ele tinha uma certa quantidade de energia armazenada ali, e essa energia armazenada ela foi convertida em quê? Em energia cinética. Era potencial elástica, foi convertida em cinética. Potencial elástica é calculado como sendo kx ao quadrado e energia cinética é igual a mv ao quadrado dividido por 2. Mas essas fórmulas a gente não vai trabalhar com elas aqui não, tá? Aqui a gente estuda em mecânica. Aqui eu estou só fazendo uma analogia das energias potenciais que a gente tem na mecânica com a energia potencial elétrica que a gente tem na eletricidade. Tá? Mas quando se fala assim, ó, energia potencial, seja ela qual for, elétrica, elástica, gravitacional, falou o termo potencial, você vai entender o quê? É uma espécie de energia, um tipo de energia que está guardada, que está armazenada. E essa energia que está guardada, que está armazenada, ela vai ser convertida em outra forma, que quase sempre essa outra forma é cinética. O corpo vai entrar em movimento. Se, por exemplo, você tem um arco e flecha, você estica lá a flecha, né? Estica lá a parte, o arco, né, na verdade, e aí a flecha vai entrar em movimento. Ali você também tem uma energia potencial elástica, certo? Aí vem algumas perguntinhas aqui agora. Ali, nem perguntas, é definições. Deixa eu colocar aqui o apagador. Ó, então, pessoal, é o seguinte, ó, o que foi que aconteceu? Se o corpo estava aqui, né? Ó, se a massa estava aqui no ponto A,
ela foi o quê? Espontaneamente para onde? Para o ponto C. O ponto C é o solo, né? Então, de A para C, o movimento foi espontâneo. Espontaneamente, você soltou o corpo aqui, ela foi em direção ao ponto C, certo? De A para D, daqui para cá, pessoal, para que a pedra, né? Imagina que era uma pedrinha. Para a pedrinha sair daqui para cá, não seria nada espontâneo, né? Para a pedra sair de A para D, não seria nada espontâneo. Alguém deveria ter que empurrar, forçar, aplicar uma força para o corpo vir para cá. Então, de A para D, o movimento não é espontâneo. De A para B, também não seria nada espontâneo. Tipo, sair daqui do ponto A e subir. Como é que eu vou liberar um corpo de uma certa altura e ele, em vez de cair e subir, já que a força gravitacional puxa para baixo? Então, de A para B, o movimento não é espontâneo. Então, entenda bem, ó. Aqui a gente tem 3 pontos, tá? Ponto A, ponto B, ponto C. Então, imagine que em cada ponto existe uma energia, um potencial, tá? A gente vai chamar aqui nesses pontos, existe um tal de potencial. Por enquanto, não vou definir bem direitinho o que é esse tal de potencial. Mas em cada ponto tem um potencial porque existe uma energia potencial. Então, aqui tem potencial, aqui tem um potencial também, que é uma capacidade do corpo armazenar energia, e aqui também tem um potencial. Então, pessoal, o que foi que aconteceu? Espontaneamente, os objetos movem-se naturalmente de um ponto de maior potencial para outro de menor potencial. Ou seja, portanto, os objetos movem-se naturalmente de um ponto de maior potencial para um ponto de menor potencial. Se eu pegar o corpo e colocar aqui no ponto A, sempre ele vai querer ir para onde? Para o ponto C. Por quê? Porque sempre que o corpo se move, ele vai querer se movimentar de um ponto, né? De um ponto de maior potencial, ó, para um de menor. C tem um potencial menor do que A. Porque se ele está saindo de A e está indo para C, C está praticamente no solo. Então a energia potencial aqui nesse ponto praticamente é zero, tá? Professor, poderia acontecer do ponto A, do corpo que estava no ponto A ir para o ponto B, sair de um potencial menor, que aí A já se tornaria menor em relação a B. Poderia acontecer isso? Poderia, mas não seria de modo espontâneo, beleza? Mas entenderam essa partezinha aí que eu expliquei? Sempre que eu tenho um corpo que tem massa e eu dou altura para esse corpo ganha um tipo de energia chamado o quê? Energia potencial gravitacional. Quando eu solto esse corpo entra em movimento e o movimento é em direção aonde? A um local ou um ponto de menor energia, tá? De menor potencial. Alguma dúvida? João Vitor, Matheus, Ienig, Eide, Laura, alguma dúvida nessa primeirazinha? Tá de boa. Tá de boa, né? Ó, aí veja bem, eu fiz uma analogia com energia potencial gravitacional, tá? As formas que a gente viu aqui agora, que eu coloquei, são energias vistas mais na mecânica, né? Energia potencial gravitacional, energia cinética, energia potencial elástica, mas, como não é nosso objetivo ainda, por enquanto, estudar energia mecânica, esperamos ver esse ano, se Deus quiser, que é conteúdo de pré, tá? Aí Mas sim, meu patrão. a gente tem que ver. Mas já foi bom, já foi importante a gente ter visto essa relaçãozinha, né? Da energia, das energias, tá? Então, quando falar assim, ó, potencial, o que significa potencial? Você já sabe, potencial é armazenar. Fulano de tal tem potencial, só falta botar para fora. As pessoas não falam isso, porque é armazenar. Você tem alguma coisa de importante ali que você tem que colocar para fora. Tem que aflorar aquilo ali. Então, armazenar e guardar. E aí, quando você armazena, no caso aqui, armazenar energia, essa energia vai ser o quê? Convertida em outro tipo de energia, certo? Aí veja bem, da mesma forma que existe energia potencial gravitacional, existe também uma energia chamada energia potencial eletrostática. Porém, a energia potencial eletrostática e conceito de potencial em um campo, eu vou falar um pouquinho de novo, tá? De campo elétrico, que está relacionado com potencial elétrico aqui. Então vamos lá, energia potencial eletrostática. Pessoal, veja só. Aqui a gente tem um corpo, tá? Carregado positivamente, tá? Corpo carregado positivamente. A gente já sabe duas coisas. Primeiro, que todo corpo carregado, ao redor dele cria uma região de campo, né? Uma região chamada campo elétrico. Então, ao redor desse corpo existe um campo elétrico. Só que agora a gente tem que saber o seguinte, que aonde for criado aquele campo, onde foi criado aquele campo, vai ser criado também uma outra grandeza, que a gente chama de potencial elétrico. Então, aonde eu crio um campo, lá naquele famoso ponto P, além de ter um campo elétrico, agora você tem que saber que também existe o quê?
uma grandeza chamada potencial elétrico. Então, veja bem, ó, imagine que aqui, ó, no ponto P, nesse ponto P aqui, ó, certo? Que foi o que eu fiz? Eu coloquei uma carga de prova, tá? Ó, tem uma carga de prova. Só que é uma carga de prova o quê? Negativa, nesse ponto P. Aqui no outro lado, ó, nesse ponto P, eu coloquei uma carga de prova também. Só que uma carga de prova o quê? Positiva. Bom, a gente já sabe algumas coisinhas, né? Primeiramente, se eu coloco uma carga de prova negativa no ponto P, o que é que vai acontecer com essa carga de prova? Ela vai sofrer uma força elétrica. Ó. Vai ter uma força elétrica atuando sobre essa carga de prova, tanto na negativa quanto na positiva, certo? Outra coisa que a gente aprendeu também, cargas positivas criam campos de afastamento. Então tem um vetor para cá, um vetor campo elétrico para cá. Sempre que a carga de prova for negativa, a força elétrica que atua sobre ela e age no sentido contrário do campo, né? Ó. São dois vetores em sentidos contrários. Está aqui a carga, tá aqui a carguinha de prova, aí você vai ter a força no sentido, o campo em outro sentido, certo? Bom, então beleza. Então é como se a carguinha de prova estivesse indo na direção de quem? Estivesse indo na direção da carga positiva, beleza? Agora veja bem, ó. Aqui a gente tem uma carga positiva, coloquei a carga positiva nesse ponto, onde tem um campo, tá? Como a carga é positiva, positivo com positivo se repele, então a gente já tem uma força elétrica para cá, ó. E como a carga é positiva, a força e o campo têm o mesmo sentido. Isso a gente viu na aula passada. Só que agora você tem que entender o seguinte, ó. Se a carga negativa está aqui e ela entrou em movimento, ó, ela entrou em movimento. Ela ganhou o quê? Energia cinética. Para ela ter ganhado de energia cinética, aconteceu o quê? Aconteceu a mesma coisa que aconteceu com aquele corpo que eu estava explicando de massa M. É como se ela tivesse nesse ponto aqui, ó, um tipo de energia, que eu vou chamar de energia o quê? Potencial elétrica. Ó, existe um tipo de energia aqui chamada de energia potencial elétrica. Aí o que foi que aconteceu? Essa energia que ela tinha aqui estava guardada, estava armazenada. Quando ela entrou em movimento, toda a energia potencial elétrica foi se convertendo em energia cinética. Então, agora o que acontece? Temos um tipo de energia chamada de energia potencial elétrica, certo? Mas o que é essa energia potencial elétrica? Essa energia potencial elétrica, como é que a gente calcula ela? Energia potencial elétrica é o produto da carga de prova vezes V. E o que é V? V é o potencial elétrico, ou seja, V é a energia potencial dividido pela carga de prova. Ou seja, nesse ponto em que existe um campo, também existe um potencial. Novamente, nesse ponto onde existe um campo, existe também um tal de potencial elétrico. Aí, o que é potencial? É a energia dividido pela carga de prova. Matematicamente, talvez você não entenda muito bem isso aqui, mas eu estou dizendo para vocês é que nesse ponto onde eu coloquei a carguinha, existe uma certa quantidade de energia, tá? Existe uma certa quantidade de energia para cada coulomb. Exemplo, coloquei a carguinha aqui, certo? A carguinha negativa. Aí eu vou dizer que nesse ponto aqui existe um potencial de 200 volts, que é a unidade de potencial. 200 volts. Pessoal, o que é 200 volts? Isso eu expliquei em sala de aula. 200 volts é 200 joules de energia potencial elétrica para cada um coulomb. Ou seja, se eu colocar uma carguinha de prova aqui, essa carguinha de prova ela tiver um coulomb, ela vai ganhar 200 joules de energia. Ela vai guardar esses 200 joules de energia. É como se ele estivesse alimentando a carga, entendeu? Como se estivesse dando comidinha para a carga. Aí a carga ganhou 200 joules. O que é que ela vai fazer com esses 200 joules? Armazena e converte em energia cinética. Então, sempre que eu falar de potencial elétrico, entendo que potencial é uma quantidade de energia que eu tenho por coulomb. Ler 200 volts é ler 200 joules para cada um coulomb. O professor quer dizer que se essa carguinha ela tiver 2 coulombs, ela vai ganhar 200 joules de energia potencial elétrica nesse ponto aqui. Aí o que, é que vai acontecer? Ela ganha esses 200 joules e esses 200 joules vai se converter o quê? Em energia cinética, para ela se movimentar de um ponto para o outro. Aí é quando entra aquela parte de trabalho, né? Não sei se vai dar para falar de trabalho hoje, mas aí quando a carga entra em movimento, existe uma força elétrica, ó, a força elétrica está puxando ela, e se tem força elétrica, tem que ter trabalho da força elétrica. Trabalho da força elétrica, que é carga vezes a diferença de potencial. Mas eu vou deixar ainda para falar de trabalho na próxima aula, eu acho. Acho que os slides estão lá no finalzinho do trabalho. Mas, ó, deu para entender essa partezinha aqui, gente? Ó? Aqui é a mesma coisa. Aqui está a carga positiva. A carga positiva está aqui.
Aqui tem um campo, e nesse ponto que tem campo também tem um potencial. É a mesma coisa. Se aqui tiver um potencial, por exemplo, de 200 volts, significa o quê? Que nesse local aqui, nesse ponto, existem 200 joules para cada um coulomb que eu colocar, tá? Então, se eu coloquei uma carguinha aqui, essa carguinha de prova ela tem 1 coulomb, ela vai ganhar exatamente 200 joules, tá? Então, esses 200 joules de energia vai se converter o quê? Aos poucos, vai se convertendo integralmente em energia cinética para dar movimento para ela, certo? Alguma dúvida nessa primeira partezinha aí? Podem perguntar. Deu para entender, né, a ideia de potencial? Ó, Deu para entender, tá depois. então, gente, potencial, ó, potencial, como a gente calcula potencial? É a energia potencial. É a energia potencial, não confundam, tá? Potencial e energia potencial. Potencial é o V. Energia potencial é representada pela letra E mesmo. O que é o potencial? É os joules por coulomb. É um joule, um joule. Se, por exemplo, eu tenho 1 volt, tá? Se eu tenho 1 volt, significa que eu tenho 1 joule para cada 1 coulomb, tá? Então, potencial é a energia potencial elétrica, é os joules dividido pela quantidade de coulombs, tá? Joules por coulomb. E como é que a gente calcula a energia potencial? Ora, energia potencial é o QV. Falei isso para vocês na aula passada. Só lembrar, energia potencial é o QV. Carga de prova, vezes o valor do potencial, certo? Aí veja bem, ó. Vamos passar aqui o slide. Então, ó, o que eu coloquei aqui? Uma carga de prova positiva, o que vai acontecer? Tende a se movimentar. Se movimenta espontaneamente de onde para onde? De pontos de maior potencial para pontos de menor potencial. Então, nesse caso aqui, o que foi que aconteceu? Coloquei uma carga positiva aqui, né? Uma carga de prova positiva. O que vai acontecer com ela? Ela vai se mover espontaneamente para um ponto de menor potencial. Se eu estou dizendo que aqui é 200 volts, tá? Se eu estou dizendo que isso aqui é 200 volts, deixa eu botar aqui vermelho, aqui já tem que ser, digamos, 150. Tá? Por quê? Porque a carga de prova sempre vai se movimentar para pontos de menor potencial, sempre, tá? Então, carga de prova positiva tende a se movimentar espontaneamente de pontos de maior potencial para pontos de menor potencial. Professor, pode acontecer dela sair de um potencial menor, aliás, de um potencial. Ela pode estar saindo, por exemplo, aqui, ó, se aqui é 200 volts, ela poderia sair de 200 volts e ir para 300 volts? Poderia, mas não seria de forma mais espontânea. Espontaneamente coloquei uma carga de prova numa região de maior potencial, ela tende a ir para uma região de menor potencial, ou seja, de menor energia por coulombs. Uma carga de prova negativa, ela tende a se movimentar espontaneamente de pontos de menor potencial para pontos de maior potencial, ou seja, aqui se é 200 volts e a carga negativa veio para cá, aqui já tem que ser 300 volts, por exemplo, tá? Porque a carga de prova negativa, ela sempre tende a ir para pontos de maior potencial. Sempre, não esqueçam isso. Então vamos lá, ó. Então eu já coloquei aqui as unidades, tá? Volt é joules por coulomb, não esqueçam, tá? E se alguém quiser depois anotar, ou depois eu coloco o slide lá para vocês no mural, potencial elétrico, o que é potencial de novo? É a capacidade que um corpo energizado, porque ele vai ganhar energia, tem de realizar trabalho, ou seja, vai ter um trabalho ali realizado pela força elétrica, tá? Ou seja, atrair ou repelir outras cargas elétricas. Então, pessoal, olha só, o que acontece? A gente vai ter aqui um corpo que está carregado positivamente, certo? Temos aqui um corpo carregado positivamente. O que vai acontecer? Se eu colocar uma carga de prova positiva, lembrando que o corpo está carregado positivamente, aí tem um campo, né, um campo de afastamento. Se eu coloco uma carga positiva, o que vai acontecer com a carga positiva? Ela tende a ir espontaneamente de uma região de maior potencial para uma região de menor potencial, sempre, tá? Aí veja bem, para vocês entenderem quando eu falar movimento espontâneo. Quando eu falar assim, pessoal, movimento é espontâneo, o que significa? Que só existe uma força atuando sobre ela. Que força é essa? A força elétrica, tá? Por isso que o movimento é espontâneo, porque espontaneamente só existe uma força elétrica. Se existir uma força aqui, ó, contrária, puxando a carga para cá, ó, tem uma força puxando a carga, ou uma força externa, tá? Uma força externa. Puxando a carga para cá, um agente externo, esse movimento já não é mais um movimento espontâneo, porque tem um agente externo puxando ela para cá.
tá? É a mesma coisa do objeto. Você tem um objeto aqui, nesse ponto de massa M. Quando eu solto ele, o que é que vai acontecer? Ele espontaneamente vai para o solo. Por que que ele vai para o solo? Porque a única força que atua sobre ele, a única, é a força-peso, espontaneamente. Se ele subir, pessoal, é porque tem algum agente externo puxando ele para cima, então não é um movimento mais espontâneo, certo? Então, movimento espontâneo, ó, o corpo parte do potencial maior para o potencial menor, certo? Outra coisa, se for carga negativa, o que é que vai acontecer? Ó? Cargas negativas espontaneamente tendem a ir para regiões de menor potencial, né? Eu até pedi para vocês lembrarem assim, ó. Eu sei que todo mundo sabe que positivo com positivo se repele, por isso que a carga vai para cá. Óbvio, né? Os opostos se atraem, os iguais se repelem. Aqui também. Aqui é positivo e negativo, os opostos se atraem. Aí vai se aproximar do corpo positivo, a carga negativa. Isso aí a gente sabe lá do. Não precisa nem saber realmente de física, né? Lembrar que os opostos se atraem, os iguais se repelem. Mas aqui eu quero que vocês entendam o seguinte: ó, que esse movimento não é só saber isso. É entender que a carga vai procurar potenciais maiores. Ou seja, se ela está saindo aqui de um local de 500 volts e está indo para um potencial de 800 volts, ela está indo para uma região de maior energia, tá? Lembra, 500 volts é o quê? É 500 joules para cada 1 coulomb. O que é 800 volts? É 800 joules, né, ó, para cada 1 coulomb, certo? Entenderam a ideia? Então, sempre que for carga negativa, você vai ter isso aqui. Cargas transitando. Se for negativa, do menor potencial para o maior potencial. Deixa eu colocar aqui. Acho que travou aqui o slide. Agora foi. Agora foi. Ó. E se o corpo for negativo? Ó. Se o corpo for negativo, esse corpo está criando os potenciais. Se ele for negativo, primeiro, quando o corpo é negativo, você tem que lembrar que o campo é o quê? É um campo de aproximação. Então veja bem, pessoal, ó. Se eu coloco uma carga positiva aqui, para onde é que vai a carga positiva agora? Vai para o potencial de menos 800. Ó, agora o corpo é negativo, tá? Ó, esse corpo aqui é negativo. Ele vai criar o quê? Potenciais negativos. Aqui o corpo era positivo. Ele criou potenciais positivos. Aqui o corpo é negativo. Ele cria potenciais negativos. Lembrando que ele também cria um campo, tá? Não podemos esquecer que onde tem potencial, ó, nesses pontos aqui, ó, que tem potenciais, tem campo. E é um campo de aproximação. Aí veja bem, ó, por que que agora eu tenho um potencial negativo? Porque eu tenho um corpo negativo. E veja bem, se a carga é positiva, a carga de prova é positiva, para onde é que ela vai? Para regiões de menores potenciais. Novamente, a carga positiva sempre vai para um potencial menor. Menos 500V e menos 800V, você tem que saber que VB é maior que VA, tá? Menos 500V é maior que menos 800V. Então ela está indo para cá, ó, certo? Está indo para cá. Se a carga for negativa, ó, se a carga for negativa, de novo, e eu colocar uma carguinha de prova também negativa, o que, é que vai acontecer? A carguinha de prova vai para onde? Tem regiões de maiores potenciais, certo? Ela vai sair daqui, vem daqui e vai sair daqui, vai indo para cá, certo? Sempre isso vai acontecer. Lembrando que esses movimentos são movimentos espontâneos da carga. Por que é espontâneo? Porque só existe a força elétrica. E lembrando que toda vez que isso acontece, associado a isso aí, existe um trabalho. Existe um trabalho. Como é que a gente calcula trabalho? Novamente, carga vezes a diferença de potencial. Se eu estou no potencial 800, menos 800, e vou para o potencial menos 500, o que vai acontecer aqui? Existe uma diferença de potencial. Eu lembro que teve gente que se enrolou nisso aqui no teste e ficava perguntando, mas esse potencial é maior, é menor? O que eu faço aqui? É o maior menos o menor? Lembrando que DP, que é a diferença do potencial, é o potencial final, colocar assim, né? Menos, menos o potencial inicial. DDP é isso. Só que você tem que ver o seguinte, ó. Se for uma carga negativa e você tem aqui um corpo carregado negativamente, quem vai ser seu potencial final? Menos 500. Menos 500. Menos, com menos 800.
Tem que se ligar que tem que se fazer sempre um joguinho aqui de sinal, né? Ó, menos 500, mais 800. Eu sei que algumas pessoas, já corrigi aquele testezinho, né? Se enrolou nesse negócio assim, desse negocinho aqui, ó, de mudança de potencial. Tem que se ligar que DDP é potencial final menos o potencial inicial. Mas tem que se ligar, né? Se for, por exemplo, uma carga negativa, ela está saindo de potencial menos 800, no caso, menos 800 volts, vai para o potencial menos 500 volts. Faz o joguinho de sinal aqui, certo? Mas só lembrar, ó, que para todo movimento aqui existe um trabalho. Quem realiza esse trabalho é a força elétrica. Como é que se calcula esse trabalho? Carga vezes diferença de potencial. Ou também tem outras formas de calcular trabalho, que seria carga vezes campo vezes a distância. Isso aqui a gente vê um pouquinho mais à frente. Beleza? Alguma dúvida? Vamos ao pessoal do chat. Vocês estão Então, dormindo? O pessoal aí está Não, nenhuma dormindo? dúvida não. Bem revisional. Tô até Deu, gostando. deu para entender, né, essa partezinha? Deu. Então, ó, continuando aqui. Aí você vai ter agora a ideia do potencial criado por uma carga positiva, né? Ó, potencial criado por uma carga elétrica pontiforme. Professor, a gente já tinha estudado que potencial, aliás, carga pontiforme, cria campo elétrico. Isso, a gente já tinha estudado isso, não foi? Carga pontiforme cria o quê? Campo elétrico. Só que agora tem que lembrar também que cargas pontiformes também criam no ponto P o quê? Potenciais, tá? Então, para onde existe um campo, aqui eu já sei que tem um campo. Aqui eu já sei que tem um campo. Nesse local que tem campo, também agora existe o potencial, né? Lembrando que o campo aqui é um campo de afastamento, já que a carga é positiva, mas também existe um potencial, certo? Bom, como é que a gente calcula o potencial? Pessoal, não vou mais fazer a dedução, já foi feita a dedução em sala de aula, tá? Já foi feita a dedução em sala de aula, expliquei como é que chega essa formulazinha aqui. Para calcular o potencial de uma carga pontiforme, vai ser o quê? Ó? É quase igual à fórmula do campo, quase igual. Qual a diferença aqui? É que não está elevado ao quadrado aqui embaixo, certo? Aqui é d ao quadrado, não está elevado ao quadrado, mas é a mesma coisa praticamente. A única diferença aqui é que o potencial não decai com o quadrado da distância. O potencial decai com o quê? Decai com a distância. Então você vai ter potencial é Kq sobre D. Como é a fórmula do campo de uma carga pontiforme? Kq sobre D ao quadrado. Não muda nada, tá? Se a questão perguntar como é que se calcula o potencial de uma carga pontiforme? Kq sobre D. E o que é D, pessoal? Gente, D é a distância entre a carga geradora e a carga de prova. Sempre eu vou colocar uma carguinha de prova, tá? Só que a carguinha de prova agora, quando eu falar assim, ó, pessoal, eu vou colocar a carguinha de prova num potencial, no ponto P, onde tem potencial. Quando eu falar isso, a carguinha de prova vai ganhar o quê nesse ponto aqui? Energia. Para que serve essa energia? Para fazer com que ela entre em movimento, certo? Se ela for negativa, ela vai para uma região de maior potencial. Se ela for negativa, ela vai para uma região de menor potencial. Mas quando eu colocar a carguinha de prova aqui, a carguinha de prova vai ganhar o quê? Energia, tá? Potencial é energia por Coulomb. Então, beleza. Então, V é o potencial elétrico criado pela carga pontiforme. K, o que vai ser K? É a constante de eletrostática do meio, tá? Só lembrando que esse K é aquele mesmo de sempre. 9 vezes 10 a 9, Newton, metro quadrado, Coulomb ao quadrado, certo? E D é a distância entre a carga Q, que é a carga geradora, e o ponto P. Aí vejam bem, ó. Pessoal, se a carga for positiva, quanto mais distante eu estiver da carga, ó, se a carga for positiva, essa daqui, ó, o que vai acontecer? Quanto mais distante a carguinha de prova estiver da carga pontiforme, menor vai ficando os potenciais, tá? Novamente, ó, se eu pegar essa carguinha de prova aqui e for afastando da carga geradora, a distância está aumentando, né? Ó. Como a distância está aumentando, se isso aqui aumenta, isso aqui vai diminuir. Então, na carga positiva, quanto mais se distancia dela, menor vai ficando o potencial dela. É como se aqui, por exemplo, fosse 200 volts. Se a carguinha já estiver muito longe dela, aqui já é 50 volts, por exemplo. Aí diminuindo os potenciais. Se eu me aproximo da carga positiva, se eu coloquei a carguinha de prova aqui, ó, bem pertinho da carga positiva, bem pertinho da carga pontiforme, o potencial aqui já é maior.
Então, o potencial diminui com a distância, não é com o quadrado, certo? Aí, por que eu estou mostrando isso? Porque na hora que a gente vai para os gráficos, ó, olha só a ideia aqui do gráfico. Gráfico do potencial de uma carga, aqui ficou uma garga, de uma carga, ó, gráfico do potencial de uma carga pontiforme em função da distância d. Pessoal, veja bem, ó, é uma hipérbole também, tá? Isso aqui é uma hipérbole também. O que é uma hipérbole, tá? Por que aqui é uma hipérbole, já que não está elevado ao quadrado? É porque se eu coloco, se o potencial estiver, se a carga estiver, por exemplo, no infinito, aí é uma matemática já um pouco mais evoluída. Mas se o potencial, se a carga, desculpa, estiver no infinito, tá? A carga de prova estiver no infinito, muito distante da carga geradora, o potencial lá é quanto? É zero. Se é zero, vai tocar aqui no eixo D, tá? No ponto D. Aí, nesse caso, você tem uma hipérbole, tá? Mas isso aqui é só para vocês entenderem o seguinte, ó. Se a carga for positiva, o que vai acontecer com o potencial? Vai diminuindo, ó. Se a carga for positiva, o potencial vai diminuindo com a distância. Vou colocar aqui alguns valores para vocês entenderem. Se aqui, digamos, for 1 metro, ó, eu coloquei uma carga de prova a 1 metro da carga geradora. Aí aqui eu vou ter um potencial de, sei lá, 400 volts. Quando aqui for 2 metros, vamos supor que aqui já é 200 volts. Quando aqui for 3 metros a distância, aqui vai ser, vamos lá, 100, tá? 100 volts, ou seja, os potenciais vão diminuindo à medida que a distância vai aumentando. Perceba que chega um momento ó, que ele pode tocar aqui, ó, ele vai se aproximando, ele tocar aqui no eixo D, né? Se ele toca no eixo D, é porque praticamente o potencial é quanto? Zero. Ah, mas para o potencial ser zero, onde é que estará essa carga de prova? Que nem vai mais sentir a influência da carga geradora? No infinito, certo? Por isso que tem que ser aqui uma hipérbole chamada hipérbole equilátera. Ó, então aqui é de uma carga positiva. Agora, se a carga for negativa, se quem gerou os potenciais, quem gerou o potencial for uma carga negativa, o que é que vai acontecer? Ó? Você vai ter o seguinte, ó, o gráfico vai ter essa característica aqui. Por que vai ter essa característica? Vamos dar um exemplo aqui. Ó. Vamos supor que aqui seja menos 800 volts quando a distância aqui seja de 1 metro, certo? Pessoal, quando aqui for menos 400 volts, que foi o que aconteceu? A distância aumentou, não foi? Ó? A distância aumentou. Quando aqui for menos, sei lá, menos 200 volts, a distância também já aumentou mais. Ó. Então, quando a carga for negativa, o que está acontecendo? Quanto mais distante eu fico da carga negativa, menos negativo fica o potencial. O que quer dizer que o potencial está ficando menos negativo? Ele está ficando maior. Então, quando a carga é negativa, quando essa carga geradora é negativa, ó, que ela vai criar potenciais negativos, você tem que se ligar ao seguinte, ó. Se isso aqui aumenta, isso aqui também vai aumentar. Parece estranho, mas a matemática me diz isso. Se isso aqui aumenta, isso aqui vai aumentar também. Por quê, professor? Porque se eu aumentar a distância, os potenciais estão ficando o quê? Menos negativo. O que é ficar menos negativo? Está aumentando. Menos 800 é menor que menos 400, que é menor que menos 200. Estão entendendo a ideia? Por isso que o gráfico tem que ser assim, ó. É como se esse gráfico fosse espelhado, né? Ó. O espelho desse daqui, ó. É um gráfico espelhado, tem que se ligar. Se a questão vier falando, a questão teórica, aumentou a distância entre a carga de prova e a carga pontiforme, sendo que a carga pontiforme foi uma carga negativa. Se eu aumento a distância, está aqui a carga negativa. Aí aqui eu coloquei a carguinha de prova. Se a carguinha de prova está nesse ponto aqui, aqui você tem uma distância D. Se eu afastar a carga de prova, colocar ela aqui, ó, aqui o potencial era, digamos, menos 800. Aqui tem que ser maior, menos 200. Porque quanto mais maior a distância entre as cargas, vai aumentando aqui, ó, digamos que aqui é 2D agora, quanto maior a distância aqui, vamos dizer que aqui é 400, vai aumentando os potenciais, tá? Então, se ligar nessa ideia aí, pessoal. Se aqui aumenta a distância, aumentou a distância, o potencial diminui se essa carga for positiva. Mas, se essa carga for negativa, se isso aqui aumenta,
isso aqui também vai aumentar, porque vai ficando vai ficando cada vez menos negativo, né? Dúvida até aí? Tranquilo, né? Eu tinha colocado uma questãozinha desse jeito aqui, acho que foi no teste, para vocês se ligarem nessa ideia aqui, ó. Diminuindo a distância, aumentando a distância, vai ficando menos negativo. Certo? Pessoal, qual a vantagem de estudar potencial elétrico? Uma coisa boa, né? Agora vem uma notícia boa para vocês. Você não precisa ficar fazendo aquelas regras de vetores para potenciais, tá? Não precisa. É a regrinha, é a coisa boa, né? Ó, por exemplo, se eu quero calcular, imagina que aqui eu tenho várias cargas, positiva, positiva, negativa, negativa. Cada carga dessa está criando nesse ponto o que tanto? Um campo e um potencial. Criou um campo e um potencial, certo? Se cada carguinha dessa daqui criar um campo e um potencial, isso é a questão de perguntar, quanto é que vale campo não, o potencial resultante? Qual é o potencial resultante no ponto P? Aí é simplesmente uma soma, é uma soma algébrica. Você vai somar o potencial da carga primeira, mais o potencial da segunda, mais o potencial da terceira, mais o potencial da carga N. Ou seja, é uma soma algébrica. Por que é uma soma algébrica? Porque potencial, deixa eu ver se eu coloquei aqui, ó, potencial é uma grandeza escalar. O que é uma grandeza escalar? A grandeza escalar é aquela que a gente não se importa, tá? Nem com a direção, não é nem que a gente se importa, que ela é uma grandeza que fica completamente definida apenas pelo módulo. Quando eu falar, porque é uma grandeza escalar, é uma grandeza que fica completamente definida pelo módulo. O que é módulo? É um número composto de uma unidade. Então, se aqui deu mais 200, aqui dá mais 200, aqui dá menos 200, é só somar. Soma simples. O chato é quando a questão pede para você calcular qual é o campo elétrico, né? Se for o campo elétrico, eu posso somar todo mundo? Não. Se for campo elétrico, por exemplo, essa carga é positiva, né? Ó, criou um ponto, criou nesse ponto aqui um campo. Aí eu vou ter um campo para cá. Ó. Essa carga positiva criou um campo aqui, que é o chamado campo de afastamento. Aí essa carga negativa aqui, essa daqui é negativa. Ela cria o quê? Um campo de aproximação. Ó, são dois vetores, gente. Campo 1, campo 2. Eu posso somar esses dois vetores assim? Campo 1 mais campo 2? Tipo, aqui é 100, esse deu 100 newtons por coulomb. Aí esse daqui dá 50 newtons por coulomb. Eu posso somar 100 mais 50 se for vetores? Não. Por que não? Porque são vetores. Se são vetores, a gente tem que se ligar que vetores com direções e sentidos completamente diferentes tem que usar as regras vetoriais. Lei dos cossenos, regras regra do polígono, aquela parte todinha de lei de vetores, né? Então aqui você não pode somar vetor como você soma potencial. Potencial você soma todo mundo. É como se estivesse somando dois números, duas laranjas, porque são grandezas escalares, mas vetores não, certo? Vamos para algumas questões. Terminando essa primeira partezinha aí, né? Então a gente tem o seguinte: examine as afirmativas a seguir. Lembrando que todas as questões que eu tiro daqui tá naquele material lá do aquela apostilazinha, né? Que tem tanto teoria como exercício para vocês ficarem resolvendo lá, né? Tem exercício de muitas questões lá. Então tiro lá as questões. A questão aqui fala o seguinte: examine as afirmativas a seguir. Se F é a intensidade da força elétrica que atua sobre uma carga Q colocada em certo ponto. O produto FQ representa a intensidade do campo elétrico nesse ponto. Me digam aí, é verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Se F é a intensidade da força elétrica que atua sobre uma carga Q, carga de prova, colocada em certo ponto. O produto F vezes Q representa a intensidade do campo elétrico nesse ponto? Me diga uma coisa, quando eu apresentei para vocês pela primeira vez campo elétrico, eu disse que o campo era força vezes carga? Ninguém lembra? Campo é isso aqui? Ou campo é isso aqui? Qual das fórmulas? É o segundo. Segunda, né?
Até porque campo é newtons por coulomb. Então, campo é força por carga. Não é força vezes carga. É uma questão aí que você tem que saber a fórmula, né? Campo não é assim, pelo amor de Deus. Não existe. Tá? Campo é força por carga. Então, na verdade, se F é a intensidade da força eletrostática que atua sobre uma carga Q colocada em certo ponto, o produto FQ representa, não, falsa, tá? Não é. Campo não é força vezes carga. Campo é força por carga. Quando eu digo que um campo é 20 newtons por coulomb, porque cada coulomb ganha 20 newtons, né? Força elétrica ali de 20 newtons. O vetor campo elétrico em um ponto tem sempre a mesma direção e o mesmo sentido da força que atua sobre uma carga positiva colocada nesse ponto. Verdadeiro ou falso? O vetor campo elétrico em um ponto tem sempre a mesma direção e o mesmo sentido da força que atua sobre uma carga positiva. Verdadeiro, né? Ó, é verdadeiro porque quando a carguinha de prova for positiva, o que é que vai acontecer? Força e campo, mesma direção e mesmo sentido. A número 2 está correta. Pessoal, potencial elétrico é uma grandeza vetorial. Para por aí, né, já? Potencial elétrico é uma grandeza vetorial. Acabei de mostrar para vocês que potencial elétrico é uma grandeza, não é uma grandeza vetorial. É uma grandeza o quê? Escalar. Não se faz regras de vetores para potenciais. Potencial elétrico é uma grandeza vetorial. Ou seja, isso aqui já estaria errado. O resto também está tudo errado, cuja intensidade obedece à lei do inverso do quadrado da distância. O potencial não decai com a distância. Não decai com o quadrado da distância. Decai, diminui com a distância apenas. Mas aqui já estava errado quando ele fala que o potencial é uma grandeza vetorial, que é falso, né? Essa é verdadeira. O potencial elétrico é uma grandeza escalar, certo? E corresponde à energia potencial elétrica adquirida por unidade de carga colocada em um ponto de um campo elétrico. Verdadeiro ou falso? Gente, essa daqui é verdadeiro ou falso? Quem que me diz? Potencial. Verdadeiro. Verdadeiro. Ó, verdadeiro. Potencial é uma grandeza escalar e corresponde à energia potencial. Potencial é uma grandeza escalar que corresponde à energia potencial por cada coulomb, né? Por unidade de carga colocada em um ponto elétrico. Em um campo elétrico. Ou seja, essa daqui é verdadeira. A 2 e a 3 é verdadeira. Aliás, a 2 e a 4 é verdadeira. Então a letra B seria a correta, tá? Então é uma questãozinha aí, ó, que você tem que saber ter um conhecimento de campo e saber também que de potencial, né? Saber que campo é uma grandeza vetorial e saber que potencial é uma grandeza escalar. É questão 5, lá da lista também. Analisa as afirmações abaixo. Cargas elétricas positivas abandonadas em repouso num campo elétrico movimentam-se espontaneamente para pontos de menor potencial. Verdadeiro isso? E aí? Cargas elétricas positivas abandonadas em repouso num campo elétrico movimentam-se espontaneamente para pontos de menor potencial? Sim ou não? Verdadeiro. Verdadeiro, né? Acabei de mostrar para vocês, ó, que se a carga for positiva, ela vai para onde? Se aqui tem o potencial VA e aqui é o potencial VB, é claro que ela foi para um potencial menor. VA é maior que VB. Espontaneamente. Espontaneamente por quê? Porque só tem uma força atuando sobre ela, que é a força elétrica, certo? Cargas elétricas negativas abandonadas, cargas elétricas negativas abandonadas em repouso num campo elétrico movimentam-se espontaneamente para pontos de menor potencial. Essa é falsa, né? Ó, essa é verdadeira, essa é falsa. Por quê? Porque se a carga for negativa, coloquei uma carguinha de prova negativa no ponto. Se aqui for 200 volts, ela não vai para um potencial menor. Ela vai para um potencial maior. Para pontos de menor potencial, não. Falsa. Abandonados em repouso no campo elétrico, cargas elétricas positivas poderão deslocar-se para pontos de maior ou menor potencial, dependendo das cargas que geram o campo. Não, não, sempre, na verdade, ela sempre vai para um ponto de menor potencial, tá? Sempre a carga positiva vai para locais de menor potencial. Ele está dizendo que ele pode ir para pontos de maior
ou menor potencial, dependendo da carga que gerou o campo. Também não. Isso aqui é falsa. Uma carga elétrica negativa, movimentando-se no campo elétrico, pode se deslocar para pontos de menor potencial. Verdadeiro. Certo? O que nos dá como resposta aqui é a 1 e a 4. Certo? Questõezinhas aí teóricas para vocês se ligarem. Bom, a questão 5. Oi. Tem como voltar o slide aí? Você não falou que só se desloca o ponto de menor potencial para o maior, caso não seja de forma espontânea? Isso, de forma espontânea. Se for de maneira espontânea, né? Maneira espontânea, positiva vai para potenciais menores de forma espontânea. Negativa vai para potenciais maiores. Forma espontânea é o quê? Só tem a força elétrica atuando sobre ela. Certo? A 3 Certo. aqui, a dúvida foi na 3, né? Aqui? Não, na 2. Na 2. A 2 fala o quê? Cargas elétricas negativas abandonadas em repouso num campo elétrico movimentam-se espontaneamente para pontos de. É porque ele está falando aqui que ela está indo para pontos de menor potencial. Uhum. Mas a carga negativa ela sempre vai para pontos de maior potencial. Certo? Ele está dizendo que se eu abandonar uma carga elétrica negativa. A dúvida só surgiu por causa que espontaneamente eu pensei, não, ela não vai espontaneamente para uma forma maior. Entendi. Aí eu pensei que ela iria para menor. Não, espontaneamente, de forma espontânea, ela sempre vai de um potencial menor para um potencial maior. Coloquei a carguinha aqui, ó. Ela está aqui, ó. Aí, digamos que aqui é 200 volts. Se eu soltar ela aqui e só tiver a força elétrica atuando sobre ela, espontaneamente, ela tem que vir para cá. Potencial de 800 volts. Tem que aumentar o potencial para ela. Aqui é a carga positiva. Se eu soltar a carga positiva aqui, ó, espontaneamente, ela vai sair de onde? De um potencial maior para um potencial menor. Certo? De forma espontânea. Quando eu falo de forma espontânea, é porque só tem a força elétrica atuando sobre ela. Pode acontecer dela ir para outros potenciais maiores, mudar isso aqui, essa estrutura todinha, pode mudar? Pode. Mas não é mais de maneira espontânea. Vai existir um outro agente externo aqui. Uma outra força elétrica, entendeu? Tá, beleza. Ó, gente, é 5. Ia perguntar alguma coisa? Acho que é João Vitor, não. Não, sou eu. Tem como você explicar a sentença 4? Tem. A 4? É. Ó, ele tá falando assim, ó. Uma carga elétrica negativa, movimentando-se num campo elétrico, pode se deslocar para pontos de menor potencial? Sim. Aliás, deixa eu ver. Uma carga elétrica negativa. Sim, movimentando-se num campo elétrico, pode se deslocar para. É porque, na verdade, ele está explicando assim: pode, mas ele não fala de se pode ser de maneira espontânea ou não, né? Porque se for de maneira não espontânea, pode acontecer dela ir para uma região de menor potencial? Pode, desde que tenha um agente externo. Tá? Uma carga elétrica negativa movimentando-se no campo elétrico pode se deslocar para pontos de menor potencial? Pode. Como ele não está falando de forma espontânea, se ele falasse assim, de forma espontânea, para pontos de menor potencial, estaria errada, entendeu? Tivesse falado de forma espontânea. Mas como ele está falando de que pode, sem falar de forma espontânea, pode. Tipo, essa carga aqui, ó, ela é menos, aqui ela está no potencial 200 volts, né? Ela pode vir para cá, 100 volts? Pode. Desde que exista um agente externo, né? O que ela não pode sair, o que não pode acontecer é um movimento espontâneo. Mas a questão aqui, na sentença 4, ele não cita a palavra espontânea. Como ele não cita a palavra espontânea, ele pode estar considerando que existe aqui uma outra força externa que leve a carga negativa para cá. Entendeu? Ele não citou aqui, porque aqui é uma pegadinha, né? Ele aqui não citou o termo espontâneo. Se ele falar de forma espontânea já não pode ser. Beleza? Beleza, entendi. Valeu. Ele não falou de forma espontânea. Se ele tivesse falado assim, uma carga elétrica negativa movimentando-se espontaneamente num campo elétrico, pode se deslocar para pontos de menor potencial, estaria falsa. Espontaneamente não. Mas como ele não citou o termo espontâneo, se não citou espontaneamente, pode sim uma carga negativa sair daqui e vir para cá. Desde que tenha uma outra força, né, um outro agente externo atuando sobre ela. Ó, a 5. Eu acho que eu tinha tanta coisa para mostrar. Eu acho que eu vou pular um pouquinho essa 5 aqui. Vamos fazer a 7. Questões aqui. Eu vou fazer então, como a 7 a 5 e a 7 são iguais. Vamos fazer a 7 que tem alternativa. Ó,
Mesma coisa, tá? Porque senão a gente vai atrasar, dá falta falar das superfícies aqui potenciais ali na frente. O diagrama potencial elétrico versus distância de uma carga elétrica pontiforme Q no vácuo é mostrado a seguir. Considere a constante eletrostática do vácuo, ele fala do K, pode-se afirmar que o valor de Q é, pessoal, ó, olha o gráfico aqui, tá? Esse gráfico a gente acabou de ver. É o gráfico de quem? De o potencial de uma carga pontiforme. Potencial de uma carga pontiforme. É o potencial de uma carga positiva ou negativa? Positiva, né? Ou seja, já descarta letra E. Sempre que você vê o gráfico dessa maneira aqui, que é o gráfico do potencial em função da distância, já sabe, potencial aqui de uma carga positiva. Ele quer que você determine qual é o valor dessa carga. Aí você já tem o valor do potencial. Ó. O potencial é 30 volts, tá? Você já tem o valor do V. Você já sabe que esse potencial de 30 volts ele é gerado a uma distância de quanto? De 3 centímetros, só que você não coloca em centímetros, coloca em metros. A constante ele já definiu, que é a constante eletrostática do vácuo. E falta você achar o Q. Então, ó, isolando, pessoal, o Q, se você isolar o Q de cara, isolando essa carga aqui, você vai ter assim, ó, dV sobre K, certo? D é a distância, eu passo para cá, passou multiplicando, né? Estava dividindo, joga para o outro lado de igualdade, passa multiplicando. E o K está multiplicando, passo dividindo. Isolei já o Q. Agora você substitui. A distância, essa distância aqui, é 3 centímetros. Basta você trocar o centímetro por metro, né? Ó, é 3 vezes 10 a menos 2 metros. Essa é a distância aqui. Quanto vale o valor do potencial? Potencial 30 volts. A unidade aqui está correta, 30 volts. O K, mesmo a questão não te dando, você tem que saber que é 9 vezes 10 a 9. Newtons, que é newtons, tem um produto aqui, tá? Newton metro quadrado, coulomb ao quadrado. Então aqui vai ficar o quê? Ó? Distância 3 vezes 10 a menos 2, certo? 3 vezes 10 a menos 2. O potencial 30. E esse K, 9 vezes 10 a 9. Então aqui vai ficar quanto? Pessoal, em cima vai ficar assim, ó. Vamos ver se vocês pegam essa ideia. 30 vezes 3 é 90, né? Só que 90 é 9 vezes 10 a 1. 9 vezes 10 a 1 com vezes 10 a menos 2 é 9 vezes 10 a menos 1, ó. Em cima, com 9 vezes 10 a 9. De novo, colocar aqui em cima, tá com um pouquinho mais espaço. Aqui em cima ficou 9 vezes 10 a menos 1. Aqui embaixo fica 9 vezes 10 a 9. Beleza? Corta esse 9 com esse 9. Divisão de potência na mesma base. Aqui vai ficar o quê? Conserva a base. Você subtrai os expoentes, né? Menos 1 com menos 9 dá menos 10. Ou você pode deixar isso aqui como sendo 0,1, né? O 0,1. Aí, no caso, fica 10 a menos 9 coulombs aqui, ó. Dando aqui a letra D. Certo? Só fiz aqui. Oi. Como é que eu vou saber esse joguinho de potências aí? Por exemplo, quando você foi substituir o V pelo Q, aí teve que trocar toda a equação. Como é que eu vou saber isso? O que foi que eu fiz aqui, ó? Eu multipliquei a carga. Aliás, eu multipliquei a distância, não foi? Deixa eu trocar aqui a cor. Eu multipliquei a distância, que era 3 centímetros, coloquei como sendo 3 vezes 10 a menos 2, certo? Quanto é que era o potencial? 30. Só que esse 30, eu já poderia ter colocado aqui como sendo 3 vezes 10. Foi o que eu fiz. 3 vezes 10. Aí 10 elevado a 1. O cálculo, tudo bem, eu entendi. Eu tô falando da parte da equação ali, ó, da equação de V. E quando você foi adaptar para a questão, virou a segunda ali que está embaixo dela. Beleza. É porque, primeiro, é que a questão, você tem que analisar o seguinte: se você bateu de olho aqui no gráfico e viu que esse gráfico tem essa cara aqui, né? E tem esse gráfico, que é o gráfico potencial em função de distância. Toda vez que você olhar para esse gráfico e ele tiver esse formato aqui, você já sabe, tem que saber que é o potencial de quem? De uma carga pontiforme. Potencial de uma carga pontiforme é essa daqui, ó. KQ sobre D. Não tem outra maneira, não.
Você pode até tentar fazer assim, ó. Ah, mas potencial, eu aprendi logo no início que o senhor falou, que é energia potencial dividido pela carga. Beleza, mas aqui a questão está dizendo que é o campo de uma, é o potencial, ó, de uma carga elétrica pontiforme, certo? Como é o potencial elétrico de uma carga pontiforme, então o potencial tem que ser esse daqui, Kq sobre D. Tem como fazer outra fórmula. Então tem sempre que ser essa fórmula, certo? Segunda coisa que você perguntou, como é que eu cheguei a isso aqui? É porque a questão quer que você determine qual é o valor dessa carga que está criando esse potencial. Essa carga que criou esse potencial aqui, ó, de 30 volts, a uma distância de 3 centímetros, né? Qual é o valor da carga dela? Aí você tem que usar o quê? A matemática, né? Eu peguei essa fórmula aqui, isolei o Q. Como é que você isola o Q? Esse D estava dividindo, passa para cá, multiplicando. Ficou aqui. Esse K está multiplicando, passa para cá, dividindo. Fica aqui embaixo. Ou seja, você vai ter chegar isso aqui, né? Aqui na verdade é D. Você chega isso aqui, ó. dV dividido pela constante. O que foi que eu fiz foi basicamente é como se fosse uma equação, uma equação de primeiro grau. Isolo X, isolei Q. Isolando o Q fica dV sobre K. Entendeu? A primeira fórmula, a primeira pergunta, você perguntou por que essa fórmula? Porque é de uma carga pontiforme. O potencial de uma carga pontiforme é Kq sobre D. Segunda pergunta, por que você chegou a isso aqui? Porque a questão pedia para você calcular a carga. Na questão pede para calcular a carga, aí você vai isolar Q, né? É matemática básica, né? É tipo isolar X, isole Y. Beleza? Então, sempre que for hipérbole cúbica, eu vou fazer aquilo. Vou fazer Isso. essa troca. Sempre que você pegar e olhar para o gráfico, deixa eu apagar tudo aqui. Sempre que você olhar para o gráfico e tiver esse comportamento, olhou para o gráfico, tem que se ligar, é claro, né? Você tem que se ligar que se isso aqui for campo e aqui for distância, né? Ó, aí você está calculando o campo elétrico. É o campo de uma carga pontiforme. Kq sobre D ao quadrado. Mas se você olhar para cá e aqui for volts e aqui for centímetro de distância, potencial de uma carga pontiforme. Kq sobre D. Certo? Sempre vai fazer isso aí. Basta ver ler a questão. Diagrama potencial elétrico versus distância de uma carga elétrica pontiforme Q. Como ele está falando que a carga elétrica é de uma carga pontiforme, você já vai usar Kq sobre D. Tá? Se aparecer isso aqui, ó, se aparecer esse gráfico aqui, dessa maneira, é o campo também de uma carga pontiforme, só que negativo. Então, aqui você vai colocar o menos, né? Coloca o menos. Entendeu? Tá de boa, tá de boa. Ó. Gente, essa daqui, ela já é um pouquinho mais monstruosa, que é a questão da 6 Gran Rio, certo? A questão fala assim: a figura acima mostra duas cargas elétricas pontiformes, Q1, tem essa carga aqui, ó, é a positiva, e temos a carga Q2, tá? Menos 10, que é a negativa, menos 10, menos 6, 10 elevado a menos 6 coulombs, localizada nos vértices de um triângulo equilátero de lado D, então cada lado desse triângulo aqui é D, igual a 0,3 metros. O meio é o vácuo, cuja constante eletrostática é essa daqui. Ele quer que você determine duas coisas: qual é o potencial elétrico e qual é a intensidade do campo elétrico resultante no ponto P. Ou seja, essas duas cargas aqui, pessoal, criaram nesse ponto aqui, ó, tanto um potencial como campo, né? Ele quer que você calcule qual é o potencial elétrico resultante e qual é o campo elétrico resultante. Vamos começar aqui pelo mais fácil, né? O mais fácil é o quê? O que é mais fácil? É somar campo ou é somar potencial? O que é mais fácil? Somar campo elétrico ou somar potencial? É claro que vai ser somar potencial, né? Somar potencial. Por quê? Que potencial é grandeza escalar. Então vamos lá. Ó. Eu vou ter, então, como é carga pontiforme, aqui eu vou ter dois potenciais. É o potencial da carga 1 mais o potencial da carga 2. Pessoal, o potencial da carga 1, eu faço Kq sobre D. Então eu faço 9 vezes 10 a 9, certo? Quanto é que vale a carga 1? Carga 1 vale 10 a menos 6. Ó. 10 a menos 6. Tudo isso dividido pela distância. A distância já está em metros, 0,3 metros. Eu aconselho deixar em notação científica, 10 a menos 1. Aí aqui em cima vai ficar 9
vezes 10, né? A terceira. Não, 9 vezes 10 a terceira. Mantém a base, somos expoentes. Aqui embaixo fica 3 vezes 10 a menos 1. Logo vai ficar 9 por 3, vai dar 3, certo? Aqui vai ficar, conserva a base, subtrai os expoentes, menos com menos dá mais, daria 3 vezes 10 a 4, aqui, ó, volts, tá? Mantém a base, que é 10, subtrai os expoentes. Quando você faz menos com menos, né, porque é o menos da fórmula e o menos dos expoentes, fica positivo, 3 mais 1, 4. Só que veja bem, pessoal, ó, se eu fizer agora para a carga positiva, o potencial da carga 2, concorda comigo que dá a mesma coisa, só que com o número, só que sendo negativo, ó, KQ sobre D, mesma coisa, potencial. Você tem a constante, a carga, aí tem que ver que a carga é negativa, né, ó. A carga é negativa. Deixa eu ajeitar esse. A carga é negativa aqui, mas vai dar a mesma coisa. Depois que você somar, de cara você já tem que saber que vai dar quanto? Zero. 9 vezes 10 a 9. Aí, multiplicado por menos 10 elevado a menos 6. Dividido pela distância, que é 3 vezes 10 a menos 1. Isso aqui vai dar quanto? Gente, é a mesma coisa. 9 por 3 dá 3. Aqui em cima, 10 a terceira, ó, vai dar 3 vezes 10 a quarta volts, só que menos, ó, só que menos, porque a carga é negativa. Você não pode, uma coisa que eu não falei, tá? Ó, você não pode deixar isso aqui em módulo, como a gente faz lá em força elétrica e campo elétrico. Tem que colocar o sinal da carga negativa. Então, isso aqui é um potencial negativo, isso aqui é um potencial positivo. Se você somar o potencial resultante, soma o potencial da carga 1 com o potencial da carga 2. Vai dar quanto? Zero. São iguais. O que já mataria aqui como resposta. Não, não dá para matar porque tem dois, ó. Ou poderia ser a letra A, ou poderia ser a letra D. Você já teria 50% de acerto na sua prova. Se você é daqueles que vai logo pelo chute, né, já mataria aqui 50% da prova. Aqui já foi embora. Ou pode ser a letra A, ou pode ser a letra D. Pessoal, agora, o que é complicado aqui? Complicado é você calcular o campo elétrico. Por que é complicado? Porque campo não é simplesmente uma soma. Você tem que fazer uma soma vetorial. Então, primeiramente, ó, a ideia é aqui, ó, você tem um triângulo equilátero, né? Lembra que o equilátero, os ângulos são iguais aqui, ó. Soma dos ângulos internos, 180. Então, aqui 60, 60, 60. No caso aí vai dar 180, beleza? Então a gente tem que saber isso aqui, né? Equilátero, que é de igual, né? Látero, lados iguais, ângulos iguais. Aí aqui você tem uma carga positiva, aqui você tem uma carga negativa. Essa carga positiva vai acontecer o que com ela? Ela vai criar um campo elétrico aqui, ó. Um campo de afastamento. Vamos chamar isso aqui de campo 1, certo? Essa carga 2 aqui, ó, ela cria um campo de quê? Ela cria um campo de aproximação. Então você tem aqui, acho que não saiu tão legal aqui. Deixa eu botar de novo aqui. Você tem essa carga aqui. A carga 2, né, ó, criou esse campo de aproximação. E a carga 1 cria esse campo aqui de afastamento, certo? Campo 1 e campo 2, beleza? O que é que eu tenho que fazer? Descobrir quanto equivale esse campo 1 com esse campo 2, soma o campo 1 com o campo 2 e descobre o campo resultante. Só que veja bem, pessoal, ó, se isso aqui, deixa eu ver, deixa eu botar aqui de azul. Se isso aqui é 60 graus, né, ó, como eu coloquei aqui, 60 graus, talvez o desenho não ajude muito aqui, 60 graus, ó. Quanto é que tem que ser esse ângulo aqui? 120. 120, exatamente. Porque se isso aqui é um ângulo raso, né, ó, você tem um ângulo raso aqui, que é 180, isso aqui é 60 graus, isso aqui é 120. Então, o ângulo entre esses dois vetores é 120 graus, certo?
Aí eu quero fazer o quê? Eu quero descobrir quanto é que vale o campo resultante. O que é o campo resultante? Vou colocar aqui, ó. Campo resultante é o campo um mais o campo 2. Perceba que eu estou colocando a flechinha em cima de cada um, porque isso aqui não é uma soma de números, é uma soma de vetores. Para eu saber o campo resultante, o que é que eu faço? Vocês devem lembrar, não sei se vocês vão ter essa lembrança ainda, mas lá no primeiro ano eu expliquei uma regrinha chamada de regra do paralelogramo, né? Você traça uma reta aqui, ó, e você traça uma reta para cá, e aí o campo resultante, ele vai dar aqui, ó, o campo resultante, Faz tempo. ele dá isso aqui. Faz tempo, né? Mas a gente tinha estudado, foi isso aqui é regra do paralelogramo. Você desenha tipo um paralelogramo, você faz um lado, ó, eu fiz esse lado paralelo a esse lado aqui, e eu fiz esse lado paralelo a esse daqui. Aí gerou esse campo aqui, ó, que é o campo resultante, né? Você tem aqui o campo resultante. Agora eu vou botar aqui um preto. Então, aqui, ó, você tem um campo resultante. Então, como é que a gente faz, ó? Vocês viram que o ângulo entre os dois vetores é 120, né? Ó? O ângulo entre os dois vetores é 120. Como é que eu calculo uma resultante de dois vetores que o ângulo é 120? Aí a gente usa lei dos cossenos, que é aquela formulazinha. Campo ao quadrado é igual a campo um ao quadrado mais campo 2 ao quadrado mais duas vezes o campo um vezes o campo 2 vezes o cosseno de θ. Vocês lembram dessa lei aí? Lei dos cossenos? É, A gente não A gente estudou não isso. estudou, não. mas eu acho que quando a gente deu soma de vetores, eu falei para vocês que tem. A gente não. A Etupei não deu aula pra gente sobre isso, não, sabe? Mas o senhor deu a fórmula pra gente resolver uma questão. Essa fórmula aqui é a lei dos cossenos, né? E veio tanto na matemática como em física, mas lá no primeiro ano do ensino médio, quando a gente viu vetores, eu dei aula de vetores para vocês, eu falei assim, ó, pessoal, tem várias maneiras de somar vetores. Mesma direção em sentido, soma um mais o outro. Sentidos contrários, subtrai um menos o outro. Se os vetores forem perpendiculares, o que a gente faz? Campo 1 e campo 2. Pitágoras. Aí, ó, campo que você faz isso aqui, ó. Campo 1 mais campo 2. Você faz Pitágoras. Só que veja bem, aqui o ângulo é 90, aqui o ângulo é 90, aqui o ângulo é 0, aqui o ângulo é 180. Mas quando o ângulo não é 0, nem 180, nem 90 graus, se for um ângulo diferente desse, eu tenho que usar lei dos cossenos sempre. A gente viu que o ângulo entre esses dois vetores aqui não é 90, nem 0, nem 180. É 120, né? Então, nesse caso aqui, você teria que fazer isso aí. Certo? Bom, então a gente já fez essa partezinha aqui, ó. Agora a gente faz o quê? A gente vai calcular. Deixa eu tirar. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai calcular o campo de cada um, né? O campo 1 e o campo 2. Certo? Tá aqui a caneta preto mesmo. Ó, agora eu faço o quê? Calculo o campo 1. Gente, campo 1 tá perto da aula já? Ali pertinho, né? Ó, campo 1 não é o campo de uma carga pontiforme, né? Então, campo de uma carga pontiforme, KQ, que é no caso 1, dividido pela distância 1 ao quadrado. Então, fica campo 1, pessoal, quanto é que vale K? 9 vezes 10 a 9, vezes, vamos lá, quanto é que vale a carga 1? A carga 1 vale 10 elevado a menos 6. Quanto vale a distância? 0,3. É 3 vezes 10 a menos 1. Olha a diferença aqui, ó, para o potencial, ao quadrado. Certo? Então, aqui vai ficar como? Em cima vai ficar 9 vezes 10 a... 9 vezes 10 a terceira, dividido por 3 vezes... 3 não, 9, né? Vou botar...
Só de novo a caneta. Ó, veja bem, eu vou colocar esse pedaço aqui embaixo. Então, esse campo 1, gente, ó, campo 1 vai ficar quanto? Em cima vai dar 9 vezes 10 a 3, tá? 9 vezes 10 a 3. Embaixo dá 9, porque 3 ao quadrado é 9. E 10 a menos 1 elevado a 2 é 10 a menos 2. Dando como resposta aqui, ó, qual é o valor do campo? Corta, corta, tá? E aqui vai ficar 3, 1 vezes 10, ó, 3 menos com menos dá mais, 1 vezes 10 a quinta, volts por metro. Esse é o valor do campo 1, certo? Esse é o valor do campo 1. Pessoal, se eu fizer para o campo 2, eu vou encontrar a mesma coisa. 1 vezes 10 a quinta volts por metro. Faz aí a conta do... Se você fizer o campo da carga 2, que é a negativa, você encontra também esse valor. Mesma coisa. O professor não vai dar negativo não no campo 2? Não, porque eu não posso levar em consideração o sinal da carga, né? Aqui a gente sempre está usando em módulo. Campo, a gente coloca a carga em módulo. Então, dá a mesma coisa. Agora, o que eu faço? Vou achar o campo resultante. Campo 2, campo resultante ao quadrado, é o campo 1, que é 1 vezes 10 a 5, mais 1 vezes 10, lembrando isso aqui está ao quadrado, mais 1 vezes 10 a 5 ao quadrado, mais 2 vezes o campo 1, 1 vezes 10 a 5, ó, 1 vezes 10 a 5, tá? Vezes 1 vezes 10 a 5. Pessoal, aqui, ó, dava cosseno de 120, tá? Ó. É uma questão que, como eu falei, foi tão ruim, a questão é tão monstruosa que ela nem te dá o valor do cosseno. Você tem que saber. É menos o meio. Professor, se você não souber, não fazia. Essa daqui você não fazia se não soubesse o valor do campo, do cosseno, infelizmente. Bom, a prova, é claro que eu vou dar o valor para vocês dos cossenos, mas essa é uma questão que, se o cara não lembrar que o cosseno é menos o meio, então aqui vai ficar, ó, menos um meio, certo? Menos o meio. Então aqui fica como? Ó, campo resultante ao quadrado é... Quanto é que é 1 vezes 10 a quinta ao quadrado? É 1 vezes 10 elevado a 10. Mais 1 vezes 10 elevado a 10. Mais vezes menos, ó, mais vezes menos, que dá menos. Esse 2 morre com esse 2 aqui. E aqui ficaria 2 vezes... Deixa eu ver. 2 vezes 10 a 10. Né, ó. Aliás, 1 vezes 10 a 10. 1 vezes 10 a 10. 1 vezes 1, 1. Conserva abaixo são dos expoentes. Aí aqui vai ficar quanto? Ó? Aqui vai ficar... Você já pode cancelar um desses com um desses daqui, ó. Mais 1 vezes 10 a 10 com mais 1 vezes 10 a 10 dá 2 vezes 10 elevado a 10. Menos esse aqui vai dar 1 vezes 10 elevado a 10. Então aqui você tem um resultado, mas está ao quadrado. Então você teria que tirar o quadrado disso aqui. De 1 vezes 10 elevado a 10. Que daria raiz de 1 é 1. Aqui, como é raiz quadrada, né? Você pode cortar 10 com 2. Aqui ficaria 10 a quinta volts por metro. Esse seria o valor do campo resultante. Dando como resposta aqui, ó. Letra A. 0 volts, que era o valor do potencial. E 10 a quinta volts por metro. Certo? Então, galera, por hoje a gente finaliza a primeira parte. Aí vem agora, deixa eu só ver aqui o negócio. Realmente, depois dessa questão. Licença, professor. Oi. O negócio da lei dos cossenos, ele é basicamente um Pitágoras com extensão, né? Na verdade, para chegar na fórmula do Pitágoras, se você colocar ali na lei dos cossenos 90 graus, você zera aquela parte todinha, entendeu? Zera aquela parte todinha onde tem 90 graus. Entendi.